Estamos vivendo um período em que tudo precisa ser rápido. A carreira precisa de resultado imediato. O corpo precisa mudar da noite para o dia. O sucesso precisa acontecer antes dos 30. E no meio desse caos de expectativas aceleradas, os relacionamentos amorosos estão ficando descartáveis. A era da urgência também chegou no amor. E ela chegou trazendo ansiedade, comparação e uma falta de paciência que está adoecendo vínculos que antes teriam tempo para crescer, amadurecer e se fortalecer. Hoje os casais estão cada vez mais impacientes um com o outro. Existe uma pressa invisível para que tudo se resolva rápido. Os problemas, os conflitos, os sonhos, os planos de vida. Existe uma cobrança não dita de que o outro precisa evoluir depressa, precisa conquistar mais, precisa ser alguém melhor, mais bem-sucedido, mais parecido com aquela referência de casal que aparece nas redes sociais. E é aí que mora o perigo. Muita gente, sufocada pela ansiedade de melhorar de vida, começa a projetar no parceiro todas as suas frustrações. Se o emprego não vai bem, a culpa é do outro por não motivar o suficiente. Se a vida financeira não decola, a culpa é da falta de ambição do companheiro. Se o humor não é bom, é porque o outro não faz mais a gente sorrir como antes. Mas o problema, raramente é o outro. O problema é a expectativa irreal que a gente cria, moldada por um mundo que nos ensina que tudo tem que acontecer agora. Quantas vezes você já ouviu ou até pensou, ele está parado na vida, ela não me acompanha mais, a gente não está no mesmo ritmo? Isso pode até ser verdade em alguns casos, mas muitas vezes é só a ansiedade falando mais alto. A comparação é uma grande armadilha. Nas redes sociais a gente vê, na palma de nossas mãos, casais em viagens maravilhosas, trocando presentes caros, comprando apartamentos, tendo promoção em seus empregos, abrindo empresas juntos. E esquece que ali só aparece o recorte bonito. O bastidor, as brigas, os desafios diários, ninguém mostra. A era da urgência transforma o amor em um projeto com prazos curtos. Como se o relacionamento precisasse bater metas mensais. Como se fosse preciso ter uma história de sucesso para postar a cada trimestre. Isso elimina a resiliência, a capacidade de continuar, mesmo quando o outro não está no melhor momento. De apoiar na crise, de esperar o tempo da vida acontecer. Porque a vida real é feita de fases, de altos e baixos, de momentos de crescimento e de estagnação. Mas quando se vive com pressa, não existe espaço para paciência. Muitas relações terminam não por falta de amor, mas por excesso de cobrança, por expectativas irreais, por falta de espaço para o outro ser humano, com falhas, com limitações, com o próprio tempo de amadurecimento. E tem mais. A urgência afeta a comunicação. Hoje, as pessoas querem resolver crises de relacionamento em trocas rápidas de mensagens. Querem que o outro entenda tudo por texto, que se desculpe em áudios de 30 segundos, e que possa resolver um problema com uma simples figurinha de WhatsApp. A profundidade das conversas está sendo substituída pela velocidade das respostas. Relacionamentos saudáveis exigem o que a era da urgência menos permite. Tempo. Tempo para entender, para escutar, para refletir, para mudar. Outro efeito colateral é a perda da admiração. Quando você está o tempo todo se comparando com casais que aparentam ter mais, fazer mais, conquistar mais, você começa a olhar para o próprio parceiro com menos carinho. Aquela pessoa que antes te fazia sorrir agora parece insuficiente, não porque ela mudou, mas porque você colocou ela numa corrida que ela nem sabia que estava participando. E isso é injusto. Não estamos dizendo que é errado querer crescer, evoluir, ter planos ambiciosos, mas é preciso lembrar que um relacionamento é uma construção conjunta e que os dois têm o direito de ter ritmos diferentes, momentos diferentes, dores e medos diferentes. A urgência transforma pequenos problemas em grandes crises, e muitas vezes o que precisava era apenas de uma conversa longa, de uma noite de desabafo, de um pouco mais de paciência. Muita gente termina relacionamentos promissores por não conseguir esperar o outro amadurecer, por não suportar o tempo de mudança do parceiro, por não conseguir lidar com o processo natural que é viver junto. E o resultado? Pessoas solitárias, ansiosas, com ciclos afetivos cada vez mais curtos, e com uma sensação constante de que nunca encontram alguém à altura. A grande reflexão aqui é: será que o problema é o outro, ou é a expectativa irreal que a gente carrega? Será que o problema é o parceiro, ou a nossa pressa para que tudo aconteça logo? Estamos tão acelerados, tão presos nessa urgência emocional, que esquecemos que amor de verdade não é feito só de conquistas materiais. Não é feito só de marcos de sucesso. É feito de cumplicidade no fracasso, de presença na dúvida, de companhia na crise. Se você sente que está colocando pressão demais no seu relacionamento, talvez seja o momento de respirar,
de olhar para o outro com mais humanidade, de reconhecer que viver junto é um processo, não uma corrida. E se você está do outro lado, sendo cobrado, sufocado por expectativas que não consegue cumprir, saiba que você não é obrigado a estar no ritmo de ninguém, além do seu. Amor saudável é aquele que entende o tempo do outro, que não transforma cada silêncio em um problema, que não cobra sucesso imediato, que não desiste na primeira fase difícil. A era da urgência pode gritar o quanto quiser, mas você tem o direito de construir uma história no seu próprio tempo. Porque no final das contas, a vida não é uma linha reta de conquistas rápidas. Ela é feita de pausas, recomeços, conversas difíceis. E de uma coisa que a gente anda esquecendo: paciência. Se esse vídeo foi útil, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais conteúdo sobre como cuidar de você mesmo, aqui no seu canal Era da Urgência. Cuide-se. Se você não cuidar de você, ninguém poderá. Até o próximo vídeo.